Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Ora, hoje temos o Ricardo Faustino Lima, que é investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ricardo, quando quiseres, podes começar. E Ok, muito obrigada. obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado à Colégio Tropical pelo convite. E hoje venho aqui falar um bocadinho sobre o meu trabalho, sobre o trabalho que tenho feito em São Tomé e Príncipe. Fez 15 anos há uns dias atrás. Portanto, o meu trabalho tem focado na conservação terrestre em São Tomé e Príncipe, e, sobretudo, na criação de bases científicas para informar esta conservação. Não está a passar. Ok. Portanto, antes de mais, como é que eu fui parar a São Tomé e Príncipe? São Tomé e Príncipe, para quem não sabe, fica aqui assim, nesta baía, neste golfo da África. É um país muito pequenino, constituído por duas ilhas. São Tomé é a Ilha Maior e depois o Príncipe. E só para dar um bocadinho o contexto, pronto, do que é que me levou a São Tomé e Príncipe. Vou fazer uma comparação, se calhar, com o arquipélago mais conhecido. Nós, falamos português, ainda conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar de São Tomé e Príncipe, mas penso que no mundo científico as Galápagos, e mesmo fora do mundo científico, as Galápagos são muito mais conhecidas. E aqui venho fazer uma comparação para justificar um bocadinho o meu interesse por São Tomé e Príncipe, inicialmente. Portanto, enquanto São Tomé e Príncipe são apenas duas ilhas, as Galápagos são um arquipélago com 13 ilhas. E são, no total, em termos de área, são quase 8 vezes maior do que São Tomé e Príncipe. Mas depois, quando olhamos para a biodiversidade, apesar de ser bastante mais pequeno, São Tomé e Príncipe não fica atrás. Se olharmos para o número de plantas vasculares endémicas, uma planta endémica é uma planta que, aliás, qualquer espécie endémica é uma espécie que apenas ocorre naquele local. São Tomé tem 145, enquanto que as Galápagos têm, não muito mais, 180. E quando olhamos para as aves terrestres, que tem sido sempre o grupo com que eu tenho trabalhado mais, São Tomé, na verdade, ultrapassa as Galápagos. Enquanto as Galápagos têm 18, São Tomé e Príncipe têm quase 30. E já agora, outra curiosidade é que enquanto as Galápagos têm apenas cerca de 4 pessoas por quilómetro quadrado, então uma área bastante pouco habitada, em São Tomé e Príncipe a realidade é muito diferente. Portanto, tem uma densidade populacional bastante elevada, com mais de 200 pessoas por quilómetro quadrado e a crescer rapidamente. Só para dar aqui uma ideia do tipo de aves que, que existem nas Galápagos, eu agrupei aqui mais ou menos e temos aqui no topo um falcão, temos uma rola, temos outros grupos, mas a grande parte, que são estes que estão no centro, todos estes, não sei se conseguem ver quando eu aponto com o rato, um, são os famosos tentilhões de Darwin. Portanto, grande parte das espécies estão neste grupo. Uma diferença curiosa para São Tomé, temos aqui e Príncipe, temos aqui uma representação das espécies que ocorrem nestas duas ilhas, é que existem grupos muito mais diversos. Temos desde um ibis, temos vários pombos, temos tecelões, temos mochos. Portanto, existem uma diversidade muito maior do tipo de espécies que são endémicas destas ilhas. E quando olhamos para as espécies ameaçadas, também um grande número de espécies está ameaçada ou quase ameaçada. Quando olhamos para a lista vermelha das espécies, portanto, para quem não está tão familiarizado, existe a UICN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, classifica as espécies de acordo com o grau de ameaça, seguindo critérios estabelecidos universalmente. E as principais categorias são estas que temos aqui: criticamente em perigo, vulnerável, NT e LC, portanto, em risco decrescente. Eu tirei da imagem, em relação ao slide anterior, aquelas que eram de baixo risco, e temos aqui, assim, as que estão ameaçadas ou quase ameaçadas. A NT é quase ameaçada. E temos 4 espécies que estão em perigo crítico, temos 3 espécies que estão em perigo, 4 que estão vulnerável e depois ainda temos 3 que estão quase ameaçadas.
Portanto, das 29, uma grande proporção está considerada ameaçada. E agora só uma curiosidade, também para dar uma ideia do quão pouco conhecidas, quão pouco estudadas estas ilhas estão. Aqui temos o exemplo de uma espécie que foi descrita formalmente para a ciência apenas em outubro do ano passado. Portanto, para além de ter muitas espécies, se calhar há ainda espécies que nós nem sequer as reconhecemos como tal. E, na verdade, esta espécie nem sequer se sabia que existiam mochos na Ilha do Príncipe. Mas foi formalmente descrita, e temos aqui assim dois dos autores da descrição com o mocho, e a pessoa do meio é a pessoa em honra da qual demos o nome à espécie, que é o biquegila, e portanto agora temos um Otis biquegila. É um senhor do príncipe que foi fundamental para encontrar esta espécie. E só para dar aqui um exemplo de outras questões, temos aqui uh, as, um exemplar que existia no museu na Holanda, na Naturalis, e que infelizmente se perdeu e era o único exemplar em museu do ibis do príncipe. Foi uma espécie que se extinguiu, mas na verdade das espécies de aves que existem em São Tomé e Príncipe, esta é a única espécie nativa que se sabe que desapareceu. Portanto, para alertar que o risco de extinção não é apenas uma possibilidade, de facto, pode bem acontecer. Agora. Ok. Portanto, com esta introdução, se calhar já começam a perceber um bocadinho melhor o meu interesse para São Tomé, por São Tomé e Príncipe. E, na verdade, houve uma série de estudos a nível global, ou a nível regional, que foram indicando a importância destas ilhas. Em 87 foram reconhecidas como as segundas mais importantes para a conservação de aves em África, as primeiras sendo Madagascar. Em 98 foi feita uma avaliação das áreas endémicas para aves a nível global e daquelas que eram as prioridades de topo dentro destas ilhas com espécies dentro destas áreas com espécies endémicas. São Tomé e Príncipe eram as únicas que eram muito pequeninas. Portanto, geralmente são áreas grandes, estas áreas endémicas para aves, e São Tomé e Príncipe, apesar de serem pequenas, estavam no topo das prioridades. E ainda, provavelmente, um trabalho que algumas pessoas já ouviram falar, em 2000, ele foi incluído num dos hotspots de biodiversidade a nível global, que é o das florestas da Guiné Ocidental. Precisamente, mais uma vez, pelo número elevado de espécies únicas que existem nestas ilhas. E pronto, penso que já justifiquei um bocadinho porque é que escolhi São Tomé, tem a ver sobretudo com as aves, e temos aqui o exemplo da galinhola, uma ave única de São Tomé e Príncipe. E foi um bocadinho com esta noção e daquilo que eu fui lendo que tive muito interesse por ir às ilhas, por conhecer São Tomé e Príncipe e estudar estas ilhas. E em 2008, finalmente, consegui concretizar esse sonho. Consegui o financiamento da FCT para fazer a minha bolsa e fiz na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, localmente com o apoio de algumas organizações, nomeadamente com a Associação Monte Pico, que foi quem me ajudou a fazer o trabalho de campo. E depois de falar com as pessoas que já conheciam um bocadinho as ilhas, decidi que seria interessante perceber como é que se pode gerir o território para conservar as espécies endémicas. E, portanto, o título da minha tese foi Gestão do uso do solo e a conservação das espécies endémicas na ilha de São Tomé. E para o meu doutoramento, então, o que eu fiz foi olhar para um gradiente que existe de influência das atividades humanas, desde a floresta nativa, que é a que está aqui representada mais à esquerda, que foi uma floresta que, pronto, tem muito poucos sinais de presença humana, a florestas secundárias, que são áreas que são floresta, portanto não existe atividade agrícola, mas que provavelmente já foram cortadas mais de uma vez, inteiramente cortadas. Muitas vezes já foram plantações que regeneraram em floresta e que têm características bastante diferentes das florestas originais. Depois, em agroflorestas, em particular, mais carismático de São Tomé são as florestas de sombra, que são estes sistemas em que existe
uma sombra, portanto, existem árvores relativamente grandes que fazem sombreamento, e depois por baixo é plantado existe uma plantação principal, que geralmente é o café e o cacau, sobretudo o cacau, que são ambas culturas de exportação, e que também existem culturas de subsistência, nomeadamente bananeiras e inhames, como se pode ver nesta imagem. E no cume da influência humana existem zonas que já não são florestadas, onde já não existe uma copa contínua, que são as áreas não florestadas. E, portanto, originalmente as ilhas seriam todas cobertas por floresta. E hoje em dia já não é bem essa a realidade. E o meu objetivo era permitir, portanto, era criar evidências que permitissem desenvolver estratégias para a conservação da biodiversidade única de São Tomé. E eu fiz isso com as aves, portanto, tentar perceber que tipo de aves é que existiam e como é que poderíamos gerir o território para garantir que as espécies únicas, que as espécies endémicas, não eram ameaçadas pelas atividades humanas. Apenas muito resumidamente, para não estar aqui a mostrar muitos gráficos, chatear com gráficos, só um resumo dos meus resultados, não são assim particularmente surpreendentes. Na floresta nativa, que é o gráfico que temos no topo, portanto, cada uma destas colunas representa uma espécie, e temos as espécies ordenadas pela abundância, que é o eixo vertical, numa escala logarítmica. Portanto, este gráfico representa a abundância das espécies de aves, um, e temos representado também pelas cores as que são endémicas e as que não são endémicas. E o que vemos é que na floresta nativa são todas cinzento escuro, ou seja, são todas endémicas, à exceção de duas. Curiosamente, estas duas eventualmente podem ser espécies endémicas que não estão descritas como tal. Por enquanto são subespécies endémicas, mas são bastante diferenciadas das continentais, e inclusivamente para uma que já estudámos, até em indícios bastante fortes que pode ser mesmo uma espécie diferente do continente. Quando passamos à floresta secundária, o número de espécies, curiosamente, aumenta. Isso talvez seja um resultado um bocadinho surpreendente. Podemos pensar sempre, ok, quando o homem entra, o número de espécies vai reduzir, mas não é verdade. O que acontece é que existem mais espécies nas florestas secundárias, portanto, quando a floresta é alterada, o número de espécies aumenta, mas é quase, pronto, tudo isto é feito à conta de espécies que não são endémicas, exceto uma que é endémica, mas na verdade aquilo corresponde apenas a um registro de uma espécie endémica, aquele que está mais à direita no gráfico, no segundo gráfico, um, e portanto uma abundância relativamente baixa na floresta secundária. Depois, na agrofloresta, o número de espécies aumenta ainda mais, mas curiosamente, algumas das endémicas deixam de ocorrer neste sistema. Portanto, quando passamos a ter agricultura, o número de espécies continua a aumentar, mas isso é feito à custa da perda de algumas das espécies que são únicas e portanto, têm mais valor no contexto global. E, finalmente, quando chegamos às áreas não florestadas, o número de espécies volta a aumentar, mas é feito, sobretudo, mais uma vez, à conta de espécies que não são endémicas, e muitas destas, e algumas tornam-se bastante abundantes, e quase todas estas espécies não endémicas, nestas zonas não florestadas, são espécies que foram introduzidas. Portanto, foram espécies que não existiam na ilha antes da chegada das pessoas. Bom, isto foi, muito resumidamente, um apanhado daquilo que eu fiz durante a minha tese de doutoramento, que eu defendi em 2012, mas depois fiquei com o bichinho de continuar a trabalhar nas ilhas e não quis deixar por terra todo o esforço que tinha feito durante aquele tempo, e estava com bastante vontade de continuar a trabalhar em São Tomé e Príncipe. Muita sorte minha, na mesma altura em que eu estava a acabar o doutoramento, a BirdLife decidiu ter uma presença mais forte no país, e eu tive a sorte de coincidir com o final do meu doutoramento, e comecei a trabalhar com bastante proximidade com a BirdLife International. Aqui temos uma imagem de um encontro que foi feito na altura, para tentar definir um plano de ação para as espécies ameaçadas. Envolveu muitas pessoas com experiência localmente e também as entidades locais. E como resultado destas reuniões, acabámos por desenvolver um plano de ação para a conservação das espécies mais ameaçadas, tanto em São Tomé
são 3 espécies, como no príncipe, que é apenas o touro. E uma das linhas de ação para este plano de ação, no objetivo 2 concretamente, era aumentar o conhecimento sobre a ecologia, o tamanho das populações e a distribuição das espécies. Portanto, houve aqui a possibilidade de eu me aliar à BirdLife e trabalhar com eles para cumprir este objetivo, porque de facto o que nós nos apercebemos é que para conservar estas espécies ainda não sabíamos o suficiente. Portanto, era preciso fazer um esforço de investigação para aprender mais sobre as espécies, para as podermos assegurar a sua conservação. E aqui aproveitámos a oportunidade, já que íamos fazer o esforço de conhecer as florestas, aliás, de ir às florestas para perceber onde é que estavam estas espécies e qual é que era a sua ecologia. Aproveitámos esse esforço para tentar aprender um pouco mais e não ir só atrás das aves. Portanto, para esta prospecção das ilhas, contámos com uma equipa local bastante grande, porque é um trabalho bastante exigente. Temos aqui 2 fotografias a dar um exemplo do trabalho de campo. E essencialmente o que nós fizemos foi ir às zonas. Temos aqui um mapa da ilha de São Tomé. O que nós fizemos essencialmente foi focar-nos nas zonas florestais, que é aquelas onde nós sabemos que existem todas as espécies endémicas e que seriam quase certeza as mais importantes, e decidimos dividi-las e tentar visitar o máximo possível. É claro que isto não é um trabalho fácil, isto aqui é uma perspectiva do sul da ilha, é uma ilha vulcânica, muito montanhosa, e o terreno é muito difícil. Portanto, e muitas destas zonas a que nós nos propusemos a ir são de muito difícil acesso e algumas provavelmente raramente tinham sido acedidas pelo menos por cientistas. Além disso, se calhar a imagem que nós temos de uma ilha tropical é um bocadinho esta que temos aqui, de uma praia com sol mais ou menos azul e tudo muito, muito simpático. Na verdade, quando vamos para as zonas montanhosas, vemos lá ao fundo o sol, mas é quase sempre também um tema, um clima não muito favorável, sobretudo se quisermos fazer trabalho de campo. Portanto, é uma floresta bastante escura e muito úmida. Só para dar aqui uma ideia, as zonas florestais podem ter cerca de 7.000 milímetros de pluviosidade por ano. É muito, muita chuva. E além da chuva, há muitas tempestades. Aqui é um exemplo de uma estrada. Podem ver ali que passava um carro antes da tempestade, mas depois da tempestade caíram as árvores todas as estradas deixam de ser transitáveis e isso implicava depois fazermos muitos quilómetros a pé para sequer chegarmos ao início do nosso trabalho de campo. Aqui inclui só uma citação de um coletor, que curiosamente era português, mas trabalhava para o Museu de História americano, e que esteve entre 1928 e 1930 em São Tomé e Príncipe. Ele foi às 2 ilhas a coletar exemplares para, para o museu, e as suas descrições são bastante caricatas. Basicamente, ele dizia que não dá para fazer nada, hoje está a chover outra vez, não se faz nada, e ele descreveu as ilhas como sendo um inferno úmido na Terra. Portanto, aqui temos umas imagens dele, do José Correia e da Virgínia, que era a esposa dele, que até hoje fizeram uma das coleções mais importantes sobre as aves de São Tomé e Príncipe. Ok, como tinha dito, já que nos íamos dar ao trabalho de nos embrenharmos nas florestas, e irmos à procura das aves, e em especial das aves mais ameaçadas, o esforço era tão grande que, já que íamos lá, fazia sentido coletar informação sobre outros grupos, e nomeadamente focarmos noutros vertebrados, como os mamíferos, os anfíbios e répteis, também nas plantas, se bem que as plantas é sempre mais difícil, porque são muitas espécies e é difícil de identificar, e também sobre um grupo carismático que eram os caracóis gigantes de São Tomé. Portanto, temos uma espécie aqui endémica, que é o búzio preto. E pronto, recolhemos imensa informação, foi imenso trabalho de campo, meses a fim, a ir a prospectar estas zonas que tinham sido até agora muito pouco visitadas e que eram mal conhecidas. Só para dar um exemplo, portanto, a informação que recolhemos foi bastante numerosa. Para dar um exemplo de como é que este trabalho alterou aquilo que sabíamos sobre as espécies, escolhi aqui uma das espécies criticamente em perigo, que é o anjoló, é um bico grossudo. Na verdade, é uma ave quase do tamanho do mel, mas na verdade é um parente muito próximo dos canários, ou dos chamarizes que temos em Portugal.
E esta espécie foi primeiro descrita para a ciência com base em dois exemplares que foram recolhidos no Sul no final do século XIX. Portanto, um exemplar foi coletado primeiro e depois mais dois. E durante 100 anos, nenhum cientista voltou a ver a espécie. Não se sabia sequer, inclusivamente havia listas de espécies extintas em que esta aparecia lá como possivelmente extinta. Felizmente, no final, durante os anos 90, foi confirmado que a espécie ainda existia, nomeadamente no Sul, e houve um registro muito curioso e que ficou em dúvida durante bastantes anos, mais no norte, numa zona de montanha, que também alegadamente tinham visto a espécie. Uh, Ainda antes do início das nossas prospecções pela floresta, aliás, curiosamente, numa formação que fizemos, confirmámos que efetivamente esta espécie também poderia ocorrer em montanha, numa zona bastante diferente da que era conhecida até agora, e confirmámos a presença, tem este pontinho verde, confirmámos a presença em altitude, num sítio completamente diferente do que achávamos que seria possível para esta espécie, e a cinzento outros pontos de pessoas que nos disseram que tinham visto, e eram pessoas que conheciam bastante bem a espécie, e, portanto, provavelmente eram registros válidos, na verdade, depois foi confirmada a presença nestes locais. E só para dar uma ideia do resultado, depois daquela prospecção toda que fizemos, vários meses de trabalho de campo, confirmámos que, na verdade, esta espécie existia um pouco por toda a zona central da ilha de São Tomé. Aqui só para dar uma ideia depois como é que isto se traduziu na informação científica. Fizemos modelação perdão, da distribuição das espécies. Temos aqui o exemplo novamente para o bico crossudo. Fizemos também para as outras duas espécies, também criticamente em perigo, de São Tomé, que é a galinhola, é este ibis que está do lado esquerdo, e a meio é um picanço. E fizemos uma sobreposição da distribuição potencial destas espécies com base nos nossos resultados e, de facto, confirmou-se. Portanto, temos as cores mais escuras, indicam maior probabilidade de ocorrência das três espécies em simultâneo, que é no centro da zona florestal, portanto, a zona que está representada pelo, é o Parque Natural, que é onde está a maior parte das florestas da ilha, e confirma-se de facto que o maior potencial para a ocorrência destas espécies é dentro do Parque Natural, se bem que, voltando aqui um bocadinho atrás, também confirmámos alguns pontos que são fora do parque, destas espécies, mesmo que o parque estivesse completamente protegido, elas ocorrem fora do parque e nessas populações poderiam estar vulneráveis. Com base nesta informação, também percebemos, se calhar, as espécies não estavam assim tão. Pronto, que efetivamente as prioridades de conservação, mesmo destas espécies mais ameaçadas, poderiam ser um bocadinho revistas, porque tanto o ibis como o picanço eram aquelas que nós inicialmente achávamos que tinham áreas maiores, portanto temos aqui 213 km para a galinhola, 260 para o picanço, e achávamos que só 88 km quadrados é que seriam potenciais para o bico grossudo, para o anjoló. E a verdade é que esta experiência de campo inverteu um bocadinho isto. Na verdade, parece que a galinhola e o picanço são aqueles que estão mais restritos e o anjoló é aquele que tem uma distribuição mais ampla dentro da ilha. A informação que recolhemos também nos permitiu perceber um bocadinho melhor as preferências de habitat destas espécies, em termos de altitude, em termos de tipo de uso do solo, a densidade de árvores e também se existe sazonalidade ou não na ocorrência destas espécies. Portanto, não foi só informação da distribuição. E agora, só para dar aqui uma imagem também que foi obtida durante ou na sequência destes trabalhos de campo, e é a primeira vez que temos imagens de vídeo desta espécie em particular, que é uma das criticamente ameaçadas, que é a galinhola, é uma tal espécie de ibis. Pronto, os ibis em Portugal, para quem sabe um bocadinho de aves, as ibis geralmente são aquáticas, e em São Tomé esta espécie aparece sobretudo na floresta, no chão da floresta. O que acontece geralmente é que quando a vemos, ela foge logo para cima do mar e fica a olhar para nós. E nunca temos a oportunidade de as ver comportarem-se sem a presença humana. Portanto, e aqui estamos a ver elas a andar e também, curiosamente, também conseguimos registar as vocalizações que elas fazem, que é um som bastante característico do final da tarde em São Tomé. Aqui, em São Tomé, dentro das florestas apenas. Aqui temos um bocadinho de chuva,
E, portanto, haver um grupo até bastante grande desta espécie, que é relativamente difícil de ver. E aqui é só por curiosidade, é a primeira vez que vemos uma efetivamente a alimentar-se. Do lado esquerdo, podem ver que o indivíduo vai prospectar o chão ali com o bico à procura de comida. Portanto, também nunca tinha sido visto este comportamento, se bem que não é particularmente surpreendente. Isto é só para dar uma ideia, para além da distribuição, que era o nosso, se calhar, principal objetivo, também ganhámos muita informação sobre a ecologia destas espécies. Além disso, durante o trabalho de campo também fomos identificando que tipo de uso do solo, portanto, se era floresta nativa, floresta secundária, agrofloresta ou zona não florestada, fomos registando isso em cada ponto de trabalho de campo que fazíamos, e isso permitiu também ganhar uma melhor ideia, portanto, fazer um mapeamento do tipo de uso do solo que existe na ilha toda, que era uma informação que não existia. Perdão, não existia antes deste trabalho, ou pelo menos não existia com este rigor. Mas para além das espécies que nos interessavam conservar, também tivemos a oportunidade de registrar algumas das ameaças. Temos aqui o exemplo de uma espécie introduzida, São Tomé e Príncipe, são ilhas, é um país de ilhas vulcânicas que nunca tiveram gás ao continente e, portanto, não tem muitos mamíferos grandes. Com a chegada das pessoas, portanto, não só houve uma perseguição direta de algumas das espécies endémicas, como também houve a introdução de espécies completamente diferentes das espécies que existiam naturalmente nas ilhas, e estas espécies depois podem representar ameaças para a biodiversidade nativa. Portanto, para além das espécies introduzidas, também registámos outras ameaças, para além do corte da floresta, abate de madeira, e não sei se conseguem perceber, mas temos aqui um caçador, portanto, existe uma combinação de ameaças sobre as quais também fomos recolhendo informação. E agora, só para dar um exemplo de como é que esta informação tem vindo a ser utilizada, temos aqui assim um mapa que mostra a zona sul do Parque Natural, e em que temos as três espécies criticamente ameaçadas representadas por pontos. Temos a verde a galinhola, a amarelo o picanço e a verde, e a vermelho o anjoló. Portanto, as três espécies criticamente ameaçadas, que podemos ver que elas estão sobretudo dentro do parque, está a verde escuro, mas também por vezes fora do parque. Vemos a laranja fora do parque, uma zona de plantação de óleo, plantação de palmeiras para extração de óleo de palma, que foi feita nesta altura, e podemos ver que algumas destas plantações estão a sobrepor as zonas onde havia registros pelo menos da galinhola, que era uma das espécies mais ameaçadas, e que na verdade a galinhola ocorre sobretudo junto a esta plantação. Vemos ali a azul, pode parecer um lago, mas era onde estava planeado haver uma barragem no maior rio da ilha, que é o Rio Io Grande. Estava prevista uma barragem e nós utilizámos, e a vermelho também estão duas linhas, que eram canais para também fazer aproveitamento hidroelétrico, que eram a ser localizados dentro do parque, e que nós utilizámos a informação que tínhamos sobre as espécies criticamente ameaçadas para ajudar a fazer pressão contra a realização destes empreendimentos que certamente iam pôr em risco tanto estas espécies como toda a biodiversidade que existe dentro do parque. Portanto, só para dar um exemplo concreto de como é que esta informação foi importante depois para informar os decisores. Pronto, falando em informar em decisores, temos aqui uma imagem de uma reunião que fizemos com o antigo diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe, o engenheiro Adelino Carvalho, e pronto, para dar conhecimento, pronto, sempre foram envolvidos durante o processo, mas para dar conhecimento dos resultados do nosso trabalho de prospecção. E passo então agora aqui à parte, portanto, o subtítulo da apresentação era Aves, Florestas e Pessoas, e chegamos agora mais à parte das pessoas. Só para dar aqui um exemplo de uma comunidade pesqueira relativamente grande, que existe em São Tomé, e pronto, nós até agora estive a mostrar imagens onde parecia que São Tomé praticamente não tinha pessoas, mas se lembrarem lá do início, não é essa a realidade. Portanto, em São Tomé existe uma densidade populacional relativamente grande, e isto é porque as pessoas estão concentradas, sobretudo na orla costeira, e em densidades bastante elevadas. E, portanto, isso será talvez um aspecto de ameaça, não é? Havendo tanta gente na ilha, pode ser uma dificuldade para a conservação das espécies
únicas das ilhas. Mas, por outro lado, outra realidade que tem acontecido em São Tomé e Príncipe nos últimos anos é que tem havido uma presença cada vez mais forte de entidades a fazer conservação. Temos aqui um exemplo do programa Tatu, que tem trabalhado para a conservação das tartarugas marinhas em São Tomé e Príncipe. A Fundação Príncipe trabalha sobretudo na Ilha do Príncipe e que tem como parceira internacional a Fauna Flora International, mas que tem feito trabalho a todos os níveis, desde pronto, conservação pura e dura, terrestre, marinha, mas também trabalhado muito com as pessoas, e sobretudo no Príncipe, para garantir um desenvolvimento sustentável. A BirdLife International já tinha uma presença, ou pelo menos alguma atividade no país há mais tempo, mas em 2018, desde 2018 tem um escritório em São Tomé e presença também mais ativa no Príncipe. E mais recentemente, há poucos anos atrás, também formámos o Centro de Biodiversidade do Golfo da Guiné, que a ideia é criar uma estrutura que sirva de base para todos estes projetos, tanto de investigação como de conservação e de educação em São Tomé e Príncipe, que estão localizados no Golfo da Guiné. E a ideia aqui assim é um bocadinho congregar estes esforços todos para as pessoas estarem em contacto e haver mais concertação entre as diferentes instituições. E alguns exemplos de resultados concretos que têm saído nos últimos anos. O búzio do Obo, que é o tal búzio gigante que eu tinha falado e sobre o qual recolhemos alguma informação, também foi alvo da criação de um plano de ação para a sua conservação. Esta espécie ocorre tanto em São Tomé como no Príncipe. Também esta informação tem colaborado para o desenvolvimento dos planos de gestão, planos de manejo dos parques naturais, tanto em São Tomé como no Príncipe. Tem havido cada vez mais iniciativas para promover tanto ciência como conservação e ornitologia em São Tomé e Príncipe. Uma delas tem sido este Censo Internacional para as Aves Aquáticas, do Canto Superior Direito. E depois, no último ano também, curiosamente, também em outubro, publicámos um livro que juntou mais de 80 autores a tentar atualizar a informação que existe sobre as ilhas oceânicas do Golfo da Guiné, para ver, congregar esta informação toda, e estamos atualmente a traduzir para português, para depois lançar o livro em São Tomé e Príncipe. Mas a versão inglesa já está disponível em acesso livre online. E finalmente, no canto inferior direito, tenho aqui um exemplo de um mapa com zonas verdes, que foram zonas, portanto, a verde mais escuro temos o Parque Natural, em São Tomé, a verde mais claro temos zonas que estão fora do parque, mas que nós identificamos como tendo valores muito elevados de conservação e estas áreas estão prestes a ser reconhecidas legalmente como tendo algum estatuto de proteção, porque, para além das espécies criticamente em perigo de aves que lá ocorrem, existem muitos outros valores de biodiversidade. Também só para dar aqui um exemplo do trabalho que eu tenho feito, tem resultado muito também de levar estudantes para São Tomé e para o Príncipe, mas sobretudo para São Tomé, para fazerem as suas dissertações de mestrado e mais recentemente também de doutoramento, portanto para tentar crescer um bocadinho o trabalho que tem vindo a ser feito. E só para dar aqui um exemplo curioso portanto, para além de levar de fora, também tem havido esforço para formar localmente pessoas. Temos aqui o exemplo do Mito, que tem sido um colaborador já há muitos, muitos anos. E aqui assim, o ano passado, ele estava a levar um turista e curiosamente descobriram um ninho do bicursu, do anjoló. E até agora nós nunca tínhamos visto um ninho, nunca tínhamos, sabíamos literalmente zero sobre a reprodução desta espécie. E quando ele descobriu o ninho, houve a possibilidade de recolher alguma informação e, curiosamente, pronto, depois, quando o ninho foi desocupado, recolhemos o ninho e o ninho está agora aqui na minha casa para ser enviado para um museu, para ser preservado, e porque, infelizmente, em São Tomé não existem condições para, para pôr em museu este tipo de espécimes, pelo que vai ter que ir para Londres, mas de qualquer maneira vai fornecer informação bastante importante sobre esta espécie. Depois é só para falar um bocadinho sobre a minha experiência em São Tomé. Isto foi uma das casas onde eu morei enquanto estive a fazer trabalho e para dar a ideia de que, pronto, de facto,
para a conservação funcionar em São Tomé, é preciso ganhar um bocadinho noção da realidade da ilha das condições em que das dificuldades que as pessoas enfrentam, porque depois de falar de conservação é muito bonito e na teoria faz todo o sentido, mas depois na prática é muito difícil reconciliar quando as pessoas têm necessidades básicas muito mais urgentes. E pronto, aqui assim ainda por cima estou numa casa que é muito acima do standard de vida em São Tomé. Também dar aqui uma ideia de quando nós fazíamos trabalho de campo, muitas vezes também ficávamos alojados em casas que as pessoas estavam a utilizar. Aqui é dar uma ideia das condições do alojamento em que ficámos. E depois, se calhar, mostrar aqui uma imagem que pode ser um bocadinho chocante, mas isto aqui assim foi o macaco que nos serviram à hora do almoço. Enquanto estávamos naquela casa, apareceram caçadores. Curiosamente, o mito, tal moço que apanhou o ninho do anjoló, e tinham caçado 16 macacos e iam vendê-los e fizeram um ou dois para a hora do almoço. Aqui está um dos caçadores, e portanto aqui assim não há muito tabu em relação a nos mostrar isto. Mas pronto, pode ser talvez um bocadinho chocante para, para um europeu ver este tipo de alimentação. Aqui também temos outro exemplo de búzio, que é um búzio introduzido, que também é muito utilizado na alimentação local. E aqui sim outro prato também típico, que é morcego. De umas iguarias que para nós, se calhar, são um bocadinho peculiares. Aqui só para dar um exemplo, pronto, mais uma vez, da azáfama que existe em São Tomé, portanto, para quebrar um bocado aquela ideia que são ilhas onde não há ninguém, que existe uma biodiversidade por todo lado. Não é verdade, existem muitas pessoas em São Tomé e é preciso tentar conciliar estes dois aspectos do desenvolvimento, portanto, garantir que estas pessoas têm qualidade de vida, ao mesmo tempo que se assegura a conservação da biodiversidade. Mais um exemplo de uma casa num contexto mais rural, uma antiga casa colonial que foi ocupada. E aqui, pronto, eu coloquei esta imagem, isto foi na primeira casa que eu fiquei em São Tomé, e o senhor era do dono de uma loja, este era o relógio, eu provavelmente ainda tinha intenções de vender o relógio outra vez, mas só para falar aqui um bocadinho da noção de tempo, porque quem vai da Europa com objetivos muito concretos, às vezes tem pressa para acelerar e quer fazer, tem metas a cumprir e quer acelerar tudo, e no contexto de São Tomé é um bocadinho difícil. Portanto, temos aqui, para contrapor um bocadinho mais isto, eu ia com máquina e com binóculos a querer recolher informação e pronto, depois de vez em quando encontrava criancinhas adoráveis a matar espécies endémicas e a mostrar todos contentes o que é que tinham apanhado para o almoço. E, portanto, é um bocadinho difícil, às vezes, conciliar estes contrastes culturais. Eu pus aqui o leve-leve e o bala-bala. Leve-leve é o modo de ser em São Tomé, é o leve-leve, é tudo muito, muito calmo. Pelo menos o espírito fica tudo. E enquanto que nós, às vezes os pós-europeus dizem que é bala-bala, é tudo rápido, rápido. Aqui temos mais uma exposição de espécies endémicas apanhadas pelos locais, que não têm grande pudor em mostrar aquilo que fazem, mesmo quando sabem que eu trabalho na conservação. Aqui temos um exemplo também de uma espécie que está em perigo, a ser caçada por um caçador, que era também nosso colaborador. E pronto, só para dizer que é mesmo difícil conciliar, porque ainda por cima, depois as pessoas em São Tomé são super simpáticas, e é preciso, se calhar, fazer uma introspeção interior sobre qual é que é o nosso papel e qual é que é a nossa capacidade de alterar a realidade local para cumprir objetivos que, ao fim e ao cabo, também seriam objetivos benéficos para as populações locais, mas é um bocadinho importante nunca entrar em conflito e perceber qual é que é a melhor situação intermédia. E também temos uma imagem, mais uma vez, do antigo diretor-geral do Ambiente a receber um cartaz a dizer somente em São Tomé. Portanto, a nossa mensagem principal tem sido, e é a informação que de facto falta em São Tomé, é esta de que tem muitas espécies únicas, quais é que são e porque é que estas são importantes para quem vem de fora. E pronto, só aqui dizer um obrigado, desse Capagabo, e para dizer que, pronto, quando a minha intenção inicial se calhar era a perspectiva de ir alterar e ir, pronto, com boas intenções, mas ir alterar a ilha, a verdade é que muitas vezes são as ilhas que nos alteram a nós e que isso não é necessariamente mau. Portanto, é um processo de aprendizagem dos dois lados. E pronto, era só isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Obrigada, Ricardo.
Foi uma apresentação espetacular. Eu adorei. Ahm, se calhar abria já aqui ao público que está a assistir. Temos 30 pessoas a assistir. ah, para começarem a fazer perguntas. Podem só começar por parabenizar o Ricardo. Alguém? Posso ser eu, Rita Caldeira, para Bom dia, Rita. parabenizar, como dizem. Eu não sou bióloga, sou geóloga. Eu fiz a minha tese de doutoramento também em São Tomé, mas trabalhava com rochas, não é? O meu negócio era fazer um mapa geológico da ilha de São Tomé. Queria dar os parabéns ao Ricardo pelo trabalho que está a fazer. Acho fantástico. Fiquei aqui com umas dúvidas. Já se consegue então penetrar para aquela área que tinha uma. Quando eu andei lá, nós não conseguimos entrar lá. Na área este, este não, oeste de São Tomé, assim, É o aquilo era tão sudoeste. densa a vegetação que nós, para avançarmos ali, tínhamos que gastar meses à catanada, que São Tomé vejo que evoluiu um bocado, um bom bocado. Eu andei lá nos anos 90. Pois, antes de mais, bom dia, Bom Rita, tudo dia. bem? Sim, pois não foi fácil, e tivemos que andar bastante, E ficavam lá a umas, dormir, não? foi Levavam umas umas cinco, tendinhas, sim, levavam sim, umas sim, tendas e ficavam lá a dormir. Sim, sim, é impossível fazer de outra forma. sim. Portanto, a zona sudoeste, geralmente acedemos por barco, mas muitas daquelas zonas têm que ser, ainda por cima que o trabalho que estávamos a fazer implicava recolher Mas eu, dados ao longo do dia, era impensável, chegámos a ficar mais de 10 dias no mato, com a levar a comida toda atrás, a levar as tendas, a mudar de acampamento todos os eu dias. queria perguntar o seguinte: havia afloramentos de rocha nessa zona? Sim, eu diria que, bem, afloramentos, não sei, bem, não sei se seria propriamente Rocha afloramentos. fresca, Sim, existe muito in mais situ. rocha, é muito mais exposta a rocha do lado sul-oeste, presumo por causa da pluviosidade ser muito maior, do que na maior parte dos outros lados da ilha. Ali Eu há estava a bastante falar rocha. nessa zona que, quando eu lá andei, não conseguíamos penetrar. E que eu vi que agora que vocês já andaram por essa zona. Era nessa zona que eu queria saber se havia afloramento, se havia rocha. Se havia Existe, existe, rocha. existe rocha exposta, bem, Eu tenho muitas que lá vezes ir, eu. cobertas de musgos e de líquenes, mas existe rocha exposta. Aliás, existe tanta rocha que era, se calhar, eu lembro houve uma vez que, passado mais de uma semana do mato, era o mito até, já estava desesperado para acampar num sítio qualquer, e nós tínhamos o objetivo de ir para um sítio que nós sabíamos que dava para acampar, que tinha água e que era plano, e no caminho era impossível acampar, porque era sempre rocha, 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 andávamos muitos quilómetros, podia ser rocha pequenina, tipo brita, e depois às vezes era mesmo afloramento, portanto, blocos maiores de rocha, mas havia pouco solo, até porque é bastante mais íngreme daquele lado da ilha. Um, Mas isso já perto do litoral, mas lá mais para o meio, pois, sim, sim. lá mais para o meio também se via. Sim, É porque estranho, porque existe, aquilo tinha tanta vegetação, não e tem conseguimos. vegetação, mas a Porque vegetação só com o geralmente, exército a abrir aquilo, a abrir caminho, é que conseguimos penetrar. pois nós tínhamos uma equipa de mais de 10 pessoas no terreno em simultâneo, e mesmo assim havia alturas em que nós íamos com as Ok, cartas militares. ok. E eu dizia, aqui na carta militar mostra que se continuarmos por aqui, deve dar para passar para o outro lado. E mesmo as pessoas locais em certos sítios diziam, não, é impossível, não dá. E depois às vezes não dava, mas às vezes conseguimos descobrir sítios que nem as pessoas de lá achavam que era possível. Pronto. Mas na verdade, bem, os caçadores vão praticamente todo lado. E nós trabalhámos com alguns caçadores, mas como tínhamos objetivos, ok, o caçador vai atrás da caça, nós queríamos ir a certo sítio. Às vezes Uhum. forçávamos a ir a sítios onde eles ainda não tinham pensado, não tinham percebido que dava para ir lá, ou nem sequer sabiam que existia. Mas não é nada fácil. A verdade é que também existe, em relação aos anos 90, não sei, mas desde que eu fui para São Tomé, existe cada vez mais pessoas
a viver de forma semi-permanente no Sudoeste. E, Ok. pelo menos no da Costa, existe muito acesso. Eu acho que dentro da floresta continua muito parecido. Existem os trilhos dos caçadores e, pronto, não é preciso usar marchim se formos com as pessoas que conhecem e que muitas vezes, pronto, de vez em quando há alguma coisa que é preciso abrir, mas em trilhos, mas é muito difícil. Está diferente, porque eu quando andei lá a fazer a carta geológica era só no litoral é que havia povoações e o meu Sim, pai continua. estava tudo mesmo na cidade de São Tomé, não, Não, naquele sítio continua a ser só mesmo na praia, mas isso literalmente na para o praia. sul havia também, sempre, mas sempre no litoral, sempre perto do litoral, era normal. Naquela zona também é sobretudo mesmo no litoral. Pronto, mas eu estou aqui estou a falar de outras coisas que não, não no teu tema, que é biologia. Obrigada, Rita. Obrigado. Gostei muito de ouvir. Calhar, Gostei muito de ver isto. Deu-me saudades agora. Agora tenho que ir de férias para São Tomé. ah, mais alguém quer colocar alguma questão? Podem pôr a mãozinha no ar ou ligar o som. Ok. Eu posso Paulo, pôr ok. Paulo Alves. Paulo Alves, sou colega da Rita Caldeira, também geólogo. Eu andei muito mais pela Guiné-Bissau a fazer o mapa da Guiné e perguntava apenas por curiosidade e dou os parabéns ao Ricardo pelo trabalho. Eu gosto muito deste tipo de trabalhos feitos em que a pessoa assume mesmo que tem que andar no mato a sério. Mas perguntava-lhe, a Rita esteve envolvida nos mapas geológicos de São Tomé. Os mapas encontram-se e estão disponíveis em São Tomé e o Ricardo conhece-os? Mapas geológicos? Eu conheço os mapas geológicos, especificamente porque fui atrás deles e, nomeadamente, falei com a Rita Caldeira para ter os mapas geológicos. Eu Ou penso que assim, existe Mas uma versão nós muito baixa. enviámos para lá mapas geológicos, Pois, à é Direção de possível, Recursos Naturais e Energia. é possível que exista. Aliás, de certeza que existem. O que acontece é que eles ficam muito bem guardadinhos dentro de um armário de alguém e depois não são postos a uso. Eventualmente, eu até acho que a carta geológica, quase certeza é preciso utilizar, por exemplo, no Plano Nacional de Ordenamento do Território, que teve a acontecer. Eles fizeram um levantamento da informação que existe. Em São Tomé há sempre a dificuldade que não existe, este tipo de informação não existe uma estrutura de fácil acesso que permita congregar esta informação. A Biblioteca Nacional não tem, e quando tem, não torna acessível a informação, mesma coisa com o Arquivo Histórico Nacional, e depois nos departamentos a informação acaba por ficar escondida ou não ser muitas vezes utilizada, e é preciso muito o trabalho de estar sempre em cima do assunto, a insistir, a mostrar, a lembrar que existe, porque às vezes também acaba por ficar um bocadinho esquecido. Bem, estou a falar mais da parte de biologia e a assumir que provavelmente na geologia será a mesma coisa. Mas pronto. ok. E Uhum. Eu Eu acho, eu pergunto, acho, eu acho que elas devem estar lá algures. Aliás, quando vai lá, às vezes, um consultor externo vai lá e eles desencantam essas coisas que alguém tem escondido dentro de uma gaveta, ou às e vezes até são, põe, por exemplo, na parede, mas depois pôr em prática é um bocadinho e são mais vendidas, complicado. são oferecidas ou são vendidas Não, até essas porque cartas? em São Tomé, os mapas não são particularmente populares. Ok, Aliás, ok. mesmo as pessoas com quem eu trabalho, têm alguma dúvida em relação aos mapas. Porque, pronto, uma das questões é que às vezes o terreno é muito difícil e no mapa está perto uma coisa da outra. E eles aí acham, mas não é impossível, como é que isto aqui está perto um do outro e é tão difícil chegar de um lado ao outro. E, por exemplo, eu levava os mapas, as cartas militares, para nos orientarmos no terreno, e eu dizia, dá para passar ali. E eu dizia, não dá, não dá. E depois eles percebiam, afinal, até deu, e foi porque eu vi no mapa. Mas depois, a valorização dos mapas é como ter uma imagem de fundo na parede, para perceber, pronto, ser orgulhoso cá de São Tomé, para mostrar que é o mapa, para Sim, mostrar o nome do sítio, assim, mas depois não são muito utilizados, bem, não são utilizados de todo no dia a dia, e as pessoas têm muita dificuldade em interpretar os mapas. ok.
Porque há esta questão de as pessoas têm um mapa na cabeça e o mapa na cabeça diz a distância real em esforço para chegar de um lado ao outro. E depois, quando confrontam isso com o mapa físico, entram um bocadinho em dúvida sobre os mapas. Sim. Ok. Muitos parabéns outra vez. Eu confesso que trabalhei em São Tomé muito pouco tempo, pela EDP, estava na EDP na altura, no canal do Contador, portanto, um projeto hidroelétrico, mas foi, digamos, o país da África onde mais gostei de trabalhar e de conhecer. A Guiné-Bissau, digamos que é o país que eu conheço melhor depois de Portugal, mas isso é outra história. E realmente para a Guiné-Bissau mandaram-se 1.700 mapas e continuam, embora feitos com as entidades guineenses, continuam escondidos, é um facto. Mas Ok, pronto, é uma realidade. É uma mas também realidade. mandaram essa quantidade de cartas para São Tomé? Não, não, eu estou a falar da Guiné, mandámos 1.700 para a Ok. Guiné. As Para São de... Tomé já não me lembro, mas mandámos Ok. muitas, bastantes. Ok. Ok, não estava à espera que fosse uma quantidade tão grande. Eles devem Então, lá ter tudo nos rolinhos, devem ter posto os rolinhos todos, não sei, devem estar em algum armário. Espero que não esteja já tudo carcomido, ok, com risco de obrigado, papel, gostei muito. mas Ok, Parabéns. nós obrigado. enviámos muitas. Há mais questões? Ricardo, já agora, ninguém tem questões. Tu iniciaste o teu trabalho lá em 2008, foi isso? Sim, sim. E desde então passas lá grande parte do tempo, Grande parte do tempo não, mas tenho ido lá todos os anos. todos os anos. Sim, às vezes Mas, mais, às vezes menos, também depende destas fases de trabalho de campo ou de outras prioridades. E nomeadamente, por exemplo, o ano passado comecei um projeto na Guiné-Bissau e com esse compromisso, depois às vezes pronto, acabo por não ir tanto a São Tomé e na verdade agora não tenho tido tanto trabalho de campo em São Tomé, se bem que felizmente daqui a um mês estarei em São Tomé a fazer trabalho de campo, a ir atrás de mais uma espécie misteriosa. Curiosamente, os únicos exemplares que existem até hoje em dia em museu foram coletados pelo Correia, de uma ave é? marinha. E então vamos tentar resolver esse mistério de uma ave que provavelmente nidifica na ilha principal de São Tomé, mas que até hoje em dia ainda não conseguimos agarrar uma para estudar e para perceber o que ela é efetivamente. E neste momento o financiamento que tens é de onde? Bem, isso é bastante um bocadinho Vários, são difícil. vários. Sim, são vários. Portanto, eu sou da L57 na Faculdade de Ciências, mas depois o financiamento, muito do financiamento, ou de muito do trabalho que eu tenho feito, tem sido em parceria com a BirdLife, portanto, são financiamentos que eles têm e eu faço a parte científica dos projetos em parceria com eles ou com outras instituições, mas pronto, ao longo desses anos todos também tenho criado laços com várias instituições que trabalham em São Tomé e um bocadinho quando existe trabalho, preciso de uma componente científica, Uhum. muitas vezes acabo por entrar, por assegurar esse lado, o que me permite ter dados e ter condições, por exemplo, para levar estudantes para as ilhas, mas efetivamente não tenho assim um projeto estruturante, em que eu seja o investigador principal, isso não. Sabe? Não, mas é ótimo. E os estudantes têm feito imensas teses. Sim, eu agora já não sei de cor, mas já devem ser mais de 20 alunos ao longo destes anos, temas muito variados, desde caracóis a plantas, trabalhar também cada vez mais com pessoas, sobre questões sociais da conservação, até Interessante. também com questões um bocadinho mais marinhas, com tartarugas e com peixes também. Bem, depois a ver se falamos para ver essas teses, para ver se divulgamos um bocadinho também essas teses dos alunos. Ok. Pois Está a bem? maior parte delas, bem, estão pelo menos no repositório, porque a maior parte delas foi através da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas não só. Pois, se calhar até já estão na nossa base de dados. Eu depois partilho contigo para ver se conseguimos, se temos realmente todas ou não. Ok, pois para mim é fácil, que eu tenho todas, é só fazer copy-paste e enviar Ok, para as mais antigas. ok. Um, sim, posso Ah, fazer isso. obrigada. Mais alguém tem alguma questão? Tenho aqui, Teresa, Sim?
Só uma muito pequenina. Não Ricardo, sei. Ah, olá, Fernando. olá, desculpa lá. Força, Ricardo, espetacular, pá. ainda temos tempo. Gostei muito da tua apresentação e do trabalho que fazes. Já o conhecia assim, já te conheço há bastante tempo, nunca conversámos muito, mas gostei muito da apresentação e do trabalho que fazes. Há só uma pequenina pergunta, só picuinhas. Quando mostras aqueles gráficos de abundância, escala logarítmica, cada barra é uma espécie, mas Sim. nos três ou quatro habitats que tu tinhas, as espécies mais abundantes são as mesmas em todos os habitats. Quer dizer que são as mesmas espécies que são muito abundantes em toda a ilha. Ou Eh, seja, na parte florestal, são espécies, tu dizes florestais, mas na verdade, se calhar, são mais generalistas do que florestais. sim, obrigado pela pergunta. Sim, o que acontece em São Tomé, e eu penso que isso tem a ver de uma forma geral, o contexto da ilha ainda é muito florestal, portanto, uma grande parte da ilha ainda está coberta com floresta. Existem, podemos dizer, três grupos de espécies. Existem espécies endémicas que são estritamente florestais e que são as que estão mais ameaçadas. Existem espécies introduzidas que geralmente, aliás, espécies endémicas não, espécies nativas, também há algumas que não são endémicas. E depois existem espécies introduzidas que geralmente estão associadas às zonas menos, com menos floresta. E depois existe um grupo de espécies ainda relativamente grande, talvez umas 10 ou até mais, que são as mais abundantes e que ocorrem um bocadinho por todo lado. Pois, Portanto, são as mais abundantes na floresta e também são das mais abundantes fora da floresta. O que acontece é que na situação extrema e nas zonas mais degradadas mesmo, até essas espécies acabam por desaparecer. ok. Portanto, só na situação extrema das zonas mais secas, que já são todas cortadas e queimadas, pelo menos uma vez por ano, nessas zonas aí, até essas espécies que são super abundantes na generalidade da ilha acabam por desaparecer e ficam quase sem espécies nativas. Mas sim, pronto, é verdade. Apesar de eu estar aqui a reforçar a importância da conservação das espécies endémicas, a verdade é que algumas das espécies mais abundantes da ilha são espécies endémicas. Sim. Ok. E só uma curiosidade, não havia lá umas espécies venenosas de cobras? Não há? Sim, e Veneno? curiosamente é a cobra preta, que Sim, curiosamente, quando eu fui para São Tomé, supostamente era uma espécie introduzida. Sempre foi uma história um bocadinho estranha. Quem é que se lembrava de introduzir uma espécie imortal numa ilha? Teoricamente era para assustar os ladrões de cacau das roças. ok. Mas entretanto foi feita a descrição como sendo uma espécie diferente, é uma espécie endémica e que até está ameaçada. Naturalmente, porque as pessoas passam a vida a cortar a cabeça à Claro. cobra preta, porque é uma espécie que efetivamente é venenosa, ou altamente, é uma naja, é bastante Pois, manalha, é venenosa, isso, é isso. mas não é uma espécie agressiva. Aliás, já tive vários encontros muito próximos com cobra preta É isso que eu te ia perguntar. Com e tanto. a tendência dela é para, bem, depende. Se é uma zona onde costuma haver pessoas, elas fogem. Se é uma zona mais isolada, elas às vezes até têm curiosidade e ficam a vir, tipo assim, a subir lentamente, ficam na vegetação, porque são florestais, portanto, elas sobem mesmo nas árvores e ficam assim a olhar para si, que aproximam-se mesmo, às vezes, ficam a olhar para nós, mas é mais porque estão espantadas do que não têm. Aliás, eu não, já me aconteceu quase pisar uma, já aconteceu cruzarmos com umas até bastante grandes e elas nunca são, talvez sejam agressivas se eu a piso. Aliás, o mito, tal, nosso assistente de campo, diz que já pisou uma e que ela nem sequer mordeu. Portanto, são um bocadinho, não são agressivas. Ok, Não aconselhava ninguém a pisá-la, mas ainda bem. Ok. Tá bom. Boa sorte, pá. Bom trabalho. ok, obrigado. Obrigado. Obrigada, Fernando, pela questão. Mais alguém quer fazer alguma questão? Temos tempo, ainda temos uns 5 minutinhos. Eu aproveito para deixar aqui um link, não sei se você já tem conhecimento, que é o Empreender Lisboa, para os investigadores concorrerem. É um programa de inovação para investigadores. Portanto, se tiverem interesse, alguém que esteja aqui, Ricardo, por exemplo, isto é muito recente, foi lançado agora há pouco tempo.
Pode ser uma coisa interessante. Tem economia azul, sustentabilidade, mobilidade e saúde. Então, depois, se tiverem interesse, podem ver. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Não? Não tendo, agradeço mais uma vez ao Ricardo por esta apresentação, foi mesmo muito boa. Acho que toda a gente adorou. E bom trabalho, boa continuação de trabalho em São Tomé e Príncipe. Ok, E obrigado. já sabem que todos os meses, normalmente à segunda, terça-feira de cada mês, nós temos sempre um webinar, com a duração de 1 hora, e eles depois são todos disponibilizados no nosso canal de YouTube. Eu vou deixar aqui o link também. Um segundo. Portanto, podem depois vê-los no nosso canal. Deixa-me só aqui tentar arranjar aqui o link. Bom, não estou a encontrar agora aqui, mas é Colégio Tropical no YouTube. Ok? Bom dia a todos e obrigada. Ok, muito obrigado.